Muito bem, boa tarde. Deixa só o Instagram avisar as pessoas que estamos online. E aí a gente já entra efetivamente no assunto. Oi, tia Elielsa, que lindona! Muito bem-vindas! Muito bem, que delícia ter vocês aqui. Deixa só o Instagram ir fazendo a distribuição aqui e avisando as pessoas que estamos online. Ai, que bom ter você aqui. Ó, já pedi seus florais. Né? Segunda-feira eu já devo ter notícia de quando chega. Oi, oi, que linda minha mãe aqui. Que delícia. Muito bem, deixa só o Instagram avisar as pessoas que já estamos online para efetivamente entrar no tema que aflige tanta gente, né? A palavrinha impossível. Adoro falar dessa palavra. Adoro. Muito bem. Deixa só o Instagram fazendo a distribuição. Ok. Ah, que delícia! Então fica aqui, vai ser uma delícia ter você. Muito bem. Ok. Deixa ele só ir fazendo a distribuição. Convide as pessoas também. Clique no Olá, tudo bem, Damasceno? Ok, muito bem. Vamos aguardar enquanto o Instagram está fazendo a distribuição. E hoje a gente vai falar de impossível. E aí vocês vão entender como esse adjetivo, né? Que é tanto feminino quanto masculino e um substantivo, também muitas das vezes, aflige a vida de um monte de gente, né? Tem muita gente que tem acompanhado os meus stories e visto a minha evolução na questão externa do peso, só que eu digo para vocês que estão entrando aqui na live agora, Poliana, Damasceno, aquilo ali é o que menos mudou. Né? Quem me conhece há muitos anos sabe que as verdadeiras transformações não são visíveis aos olhos. E muitas dessas transformações têm uma conotação muito ligada à questão do impossível. Seja bem-vinda, Jaqueline. Sejam bem-vindas. Olá, muito obrigada, Si, pela presença de vocês. E eu vejo pessoas querendo também se libertar, né? Dessa questão do impossível. Porque imaginem só, quando a gente fala de um adjetivo tão simples e ao mesmo tempo tão complexo que trava a vida das pessoas, né? Porque o que ele significa? Primeira, quanto adjetivo, é o que não pode ser, ou seja, é algo que não existe e não pode existir. Aí vem aquela pergunta, né? Ok, então por que algumas pessoas conseguem emagrecer, por exemplo, e eu não consigo me manter magra? É sempre uma luta, é sempre muito difícil. Então, quanto adjetivo, não cabe. Mas talvez quanto ao substantivo masculino, né? Caiba, né? Onde ele fala que é o que é muito difícil de se conseguir. Mas será que é realmente muito difícil de se conseguir emagrecer e se manter magro? E aí hoje eu vou trazer esse conteúdo justamente para trazer essa liberdade, quando a gente fala do impossível, né? Por que a gente acredita que é tão difícil emagrecer e se manter magro? Por que a gente acredita que tem que ter dor, sacrifício, penúria, restrição e tantas outras coisas? Porque, na verdade, quando a gente fala de emagrecimento, e a gente tende a acreditar, quando a gente tem o primeiro contato que precisa emagrecer, e a gente vai para o meio social, né, para mídia, até às vezes o próprio Instagram, você vai pro YouTube, você vai pro Google pesquisar, né? Tudo que você acha é sempre conotado com relação à dieta, é sempre conotado com relação ao exercício físico, é sempre dito com relação a tantas outras coisas, né? Ou seja, o que são tantas essas outras coisas? Tantas coisas externas. E aí você vai lá e usufrui daquilo, né? Pega a dieta, começa a seguir, às vezes desanima, daqui a pouco toma remédio, faz... Oh, Beth, que delícia ter você aqui! Aí começa a fazer a dieta, não consegue dar continuidade. Porque o que acontece? E vejo todas as pessoas que chegam até mim, e quem me conhece sabe que dificilmente eu... Oh, bem-vinda, Zilma, que delícia! Quem me conhece sabe que poucas vezes eu uso a palavra todas, e aí são todas as vezes. Quem chega até mim e ainda não detém do conhecimento que eu trago, fala pra mim, é porque depende da minha força de vontade, eu é que não tenho, o problema sou eu e a minha falta de determinação.
Só que, na verdade, não dá para pautar a questão do emagrecimento em força de vontade e em determinação, porque são forças finitas. E isso acaba, entende? Eu preciso usar outros artifícios que estão dentro de mim e não externos. Porque aí o que está externo, a questão do comportamento, do hábito, vira só uma consequência do meu interno, das coisas que eu faço escolhas. E aí, por isso, quando a gente tenta mudar só comportamento e hábito, a gente não consegue sustentar, porque aí sim, comportamento e hábito depende de força de vontade, que acaba. É por isso que tem gente que paga 1 ano de academia e vai pouquíssimas vezes, uma semana. Quem vai muito bem vai 1 mês, 2, e depois desiste e não consegue entender o porquê desistiu. Aí começa a se contar histórias sobre a sua falta, né, de determinação, sobre a sua falta de compromisso, sobre as suas questões, como se o problema fosse de fato o indivíduo. E aí eu queria trazer uns insights para vocês, assim, para vocês começarem a refletir, vocês que estão aqui. Se eu pedir para você, para Zilma aqui, por exemplo, Zilma, fala bom dia em alemão, porque eu tenho certeza que ela não fala alemão, por isso que eu fiz essa pergunta. Não dá. Ela não conhece. E aí não dá para ela dizer que foi porque eu não tenho força de vontade ou não tenho determinação. Não, ela só não desenvolveu aquela competência. Se eu viro para alguém que não dirige, dou a chave do carro e falo, dirige aí. Ela nunca dirigiu. Não tem ideia como dirige. Dona Ilana, vovó Landa, que linda ter você aqui. Que delícia. Fico honrada, viu? Oi, Carol. Então, assim, não dá para simplesmente pautar tudo que eu quero em força de vontade quando a gente fala da questão do peso. Porque a força de vontade e a falta dela, dessa determinação que todo mundo fala, isso é uma coisa consciente, não o inconsciente. A parte inconsciente do meu cérebro, a parte ilógica, é responsável pelo meu peso, sobre o meu processo digestivo, sobre esse meu sistema de escolhas, porque está justamente ligado, esse meu sistema de escolhas, à minha garantia de sobrevivência. Então, quando a gente fala, por exemplo, de impossível, imagine assim, você tem um bebê que está aprendendo a andar. É como se você virasse para aquele bebê e falasse assim, corre! Aí você fala, pô, Aline, claro que não. Claro, com a questão do emagrecimento também não é diferente. Não é diferente porque imagine assim, coisas externas não mudam o meu estado interno. O que eu quero dizer com isso? Não dá para pegar uma pílula mágica, como eu vejo vendendo por aí, se você acredita nisso, não caia nessa, tome uma pílula e emagreça 15 quilos, saiba que você corre o risco de engordar o dobro de novo, e isso eu falo de cadeira, eu falo por já ter experimentado, e eu também tinha a sensação de já ter tentado de tudo, e aquele tudo ser um impossível. Emagrecer para mim nunca vai ser possível, me manter magra jamais. Entende? Eu acreditava nesse impossível. Só que o que eu não tinha? Eu não tinha o conhecimento e a clareza. É a mesma coisa quando eu falei a questão da Zilma falar alemão. Não dá para Zilma falar alemão. Ela não estudou alemão. Pode ser que se agora ela decidir escolher estudar alemão, aí sim ela vai falar. Porque ela já quebrou a barreira do impossível e começou a entrar em ação, trabalhando com a ferramenta certa. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, uma caneta e querer que ela sirva de colher. É isso que você faz quando você está pautando o seu emagrecimento apenas em exercício físico, apenas em alimentação, apenas no remédio X, apenas em cirurgia bariátrica. E eu falo de novo de cadeira, porque eu fui operada da bariátrica. Eu sou operada, né? Não fui, eu fui operada da bariátrica. Tomo uma série de suplementos por causa disso. E isso não resolveu o meu problema, porque eu engordei de novo. Então, assim, o que resolve, né? Por quê? É o recurso certo para a coisa certa. Se eu quero falar alemão, eu não posso estudar inglês. Se eu quero escrever, eu não posso usar uma colher. Se eu quero comer, eu não posso usar uma caneta. Então, é necessário que as pessoas entendam que não está ligado à questão só alimentar. Está ligado num passo antes, né? O que me leva a fazer o que eu faço. E aí, por que muitas das vezes eu simplesmente acho que isso é impossível? Porque eu não tenho o recurso certo. Eu não conheço.
E se eu vou buscar na minha caixinha aqui, no meu cérebro, o meu conhecimento para resolver algo e eu não conheço, eu me sinto incompetente e frustrado. Porque se por aí tem gente que segue a dieta e emagrece, o que acontece de errado comigo então? Entende? Então assim, na verdade, aquela pessoa que emagrece e se mantém magra, algo dentro dela aqui mudou. Porque se eu não tenho que mudar só o meu comportamento e só o meu hábito, quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de processo digestivo, o que eu tenho que mudar? Em neurociência a gente chama de 4 engrenagens cerebrais para quebrar esse impossível, tá? Quando a gente fala do emagrecimento. O que são essas 4 engrenagens, né? Já que não é o comportamento e o hábito. O comportamento e o hábito são as 2 últimas engrenagens. As que precisam mudar são a forma como eu me sinto e o que eu penso. Sobre mim, sobre a vida, sobre a minha alimentação, sobre tudo. Enquanto você tiver com foco só na alimentação, no não quero, no não posso, no não consigo, no isso não, sinto muito, é isso que vai acontecer na sua vida. Eu preciso olhar para o que eu quero, para começar a transformar aquele impossível, porque eu não detinha de conhecimento em impossível. E para isso você precisa de ferramentas certas. Que ferramentas certas? Não é ferramentas que vão mudar só a base do comportamento alimentar. Porque imagine assim, ó, neurociência a gente chama de neuroplasticidade. Eu preciso gerar uma sinapse nova, um conhecimento novo, literalmente, para que você tenha 2 caminhos para uma mesma escolha. Se você tem só um caminho para realizar a escolha, é aquele caminho que você vai percorrer. Porque imagine assim, o meu cérebro está fazendo isso porque eu preciso de determinados hormônios. Eu preciso de serotonina, eu preciso de dopamina, eu preciso de ocitocina, eu preciso de vários hormônios para viver, inclusive do cortisol, que todo mundo fala mal do hormônio do estresse. Tá, mas eu preciso dele, senão eu não estaria aqui, por exemplo. Eu não me moveria. Eu não, sabe, sempre... Tem gente que também engorda com a falta dele. Entende? Então tudo é o equilíbrio. E aí, beleza. Se é a questão do conhecimento, Aline, que conhecimento é esse? Conhecimento que não muda só essas 2 últimas engrenagens, que mudam esse meu pensamento e, consequentemente, esse meu sentimento com relação a. Então, assim, eu vou estar fazendo uma palestra no dia 10 de junho, online, gratuita. Eu quero convidar vocês. Depois me chamem no direct, porque só quem vai receber o link são as pessoas que estão dentro do grupo fechado, tá? Por quê? Porque o primeiro passo de que eu acredito de libertação e de liberdade de vida, não estou falando de peso, não estou falando de balança, não estou falando de nada disso. De liberdade de escolha é o conhecimento. Quando eu conheço e me aprofundo, eu começo a ter condições de escolher. Ah, que delícia, Sheila, ter você aqui. Eu começo a ter... A Sheila é uma que hoje tem condições de escolher. Que linda. Tem condições de escolher. Escolher o quê? O que eu quero ser na vida. Sabe? Sabe aquela criança que fala assim, mamãe, quero ser astronauta. E a mãe vira e fala, cala a boca, menino, você não vai ser astronauta nunca. Você pode estar matando o sonho da sua criança. E o que impede dela ser um astronauta se ela quiser? Se ela for atrás do conhecimento que vai levá-la a ser um astronauta. Se ela entrar em movimento, gerar as ações necessárias, gerar as sinapses necessárias que vêm por meio de aprendizado. E dieta não gera sinapse, sinto muito. Dieta não gera neuroplasticidade, é só movimento repetitivo. Então eu não aprendo. E aí eu não mudo as outras engrenagens. Fico só tentando sustentar a mudança de hábito. Entende? Então é isso que acontece. Ah, que delícia, a mãe da Sheila também, olha lá, viu? Que lindas, que lindas. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Então, literalmente, é por não conhecer a ferramenta certa, o conhecimento certo, e é por isso que muitas vezes você se julga incompetente. É por isso que muitas das vezes você se sente fracassado. Entende? Porque se eu tento fazer algo e eu não consigo, caramba, não tá dando certo. Isso não dá certo pra mim. Dê um passo para trás e veja que tipo de ferramenta que você está usando. O que você está tentando fazer?
E eu te digo, se é com relação ao seu peso, a sua ansiedade, o seu emagrecimento, a sua compulsão alimentar, sinto muito. Só a medicação para compulsão não vai resolver a sua vida. Só tentar cuidar da ansiedade não vai resolver a sua vida. Sabe? Você precisa cuidar de você de forma sistêmica, como um todo. Ok? Então, voltando à questão do tema impossível, não é? Impossível emagrecer e me manter magra. Tudo vai depender de que tipo de ferramentas você está usando. Sabe? Que tipo de ferramentas fazer o que amo dá prazer. Não dá vontade nem de comer. A Beth está no processo. E é bem isso. É bem isso mesmo. Por quê? Porque você tira o foco daquilo que te dói. E você trabalha o sistema de escolhas. A grande maioria das vezes que você come hoje não é por fome física, é por fome emocional. Beleza, e agora o que eu faço com essa emoção? Nós não aprendemos a lidar com essa emoção e que me leva para comer. Porque igual eu falei, comer dá prazer, isso é real, tá, gente? Isso é fisiológico. Por exemplo, se eu como, eu produzo dopamina e serotonina, tá? Então, não é uma coisa que está na sua cabeça. Não, comer dá prazer, ok? Mas eu preciso trabalhar outras coisas também, para enxergar essas coisas. E é por isso que muitas das vezes você pauta o seu emagrecimento falando que é impossível. Não é impossível. Eu faço isso todos os dias com a vida das outras pessoas, que vêm até mim acreditando zero que conseguem. Elas não acreditam que conseguem. Por quê? Pautaram durante toda uma vida, e eu tô falando de gente que de 10 anos, a Sheila mesmo, pautava a vida dela em 10 anos, tem gente que pauta em 30, 40, 50 anos. De que, é impossível eu mudar, posso até mudar minha alimentação, mas é impossível me manter magro. Vai ser impossível conseguir isso. Então, use as ferramentas corretas. Como eu falei, brincadeiras à parte, não dá para usar uma caneta para comer. Não dá para usar uma colher para escrever. E, cara, por que você busca mudar aquilo que é interno com alguma coisa externa? Vou te responder, por falta de conhecimento. É por isso. Então, no momento que você muda algo interno, o externo vira só uma consequência. Tá? Vou dar um exemplo de duas Alines. Aline, muitas das vezes algumas coisas acontecem comigo e eu fico olhando como é que eu me comportaria no passado. Um motoqueiro arrancou o retrovisor do meu carro. Arrancou. Bateu no retrovisor, ele arrancou. Destruiu o retrovisor do meu carro. A Aline do passado ia querer ir atrás dele, ia querer bater boca, ia querer não sei o que, um monte de coisas. Hoje, quando eu olhei que ele arrancou, eu falei, caraca, ainda bem que ele não machucou. Pô, ainda bem que foi só o retrovisor. E que o meu seguro cobre. Isso era um comportamento impossível para mim no passado. E tantas outras coisas que eram impossíveis para mim. Manter meu peso, cuidar de uma criança. Eu falava, eu não cuidei de uma planta, vou cuidar de uma criança. Eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses. E que é muito feliz, por sinal. Entende? E tô aprendendo com ela todo dia. Então assim, eu não sei qual é o seu impossível hoje. Não sei. Mas comece a olhar para o seu impossível. Olha para o seu impossível. E diz, que ferramentas eu estou usando para resolver o meu impossível? Ah, obrigada, Marlene. Também sou muito agradecida. E nada acontece por acaso, viu? Absolutamente nada. Nada na vida da gente acontece por acaso. A gente literalmente encontra o que busca. E vou dar outra dica para vocês. O cérebro não entende o não. Se você tá pautando, eu não posso engordar, eu não posso engordar, eu não posso engordar, eu não posso engordar, eu não posso desistir, eu não consigo. Saiba que, literalmente, você vai ter aquilo que você tá emanando não, só que sem o não. Porque tem uma coisa, e isso é cérebro, tá, gente? Não tô tirando do místico, não. Existe o SARA, que é um sistema que fica dentro do cérebro, que vai dentro, é como se ele separasse as nossas experiências por caixinhas. Então ele separa as nossas experiências por caixinhas. Aí vamos supor, faz de conta que você tem a caixinha do emagrecimento dentro da sua cabeça, que foram acumulando durante anos e anos e anos ali as coisas que você não conseguiu. Eu tentei a dieta do Can.
fracassei. Tentei a dieta XPTO-Z, fracassei. Tentei low carb, fracassei. Tentei aplicação de enzima, fracassei. Tentei usar remédio para diabetes, que na verdade eu ouvi falar que emagrece, fracassei, engordei de novo. Tentei fazer cirurgia bariátrica, engordei de novo, fracassei de novo. Entende? E aí quando eu falo para você assim, é possível, é real, as pessoas vivem isso, você fala, balela. Da onde ela tirou isso? Então entendam assim, enquanto buscar mudar comportamento e hábito, eu já estou te afirmando com conhecimento científico, não vai dar certo, não vai se sustentar. E por que eu falo de forma tão categórica e direta? Eu vivi isso, eu estudo isso ainda. Estudei muito, mas ainda estudo. Continuo estudando a influência do cérebro humano nessa bagunça toda. E é por isso que eu te falo, hoje você se sente frustrado por tentar coisas externas. E coisas externas, de novo, não resolvem problemas internos. Ok? Então, assim, de verdade, enquanto você não mudar e escolher trabalhar essas coisas internas, a solução definitiva não vem. Porque hoje você pauta o seu impossível na ferramenta errada. Entende? Eu pauto o meu emagrecimento no remédio que foi bom para XPTO coisa da minha amiga, que ela emagreceu e ficou magra. Não vai funcionar. Essa sua amiga que tomou o remédio vai engordar de novo também. Quiçá se não desenvolver uma depressão, tá? Tem vários estudos que falam de remédios de emagrecer e a ligação com depressão. Vários. Entende? E aí você pode hoje estar tendo uma vida frustrada com relação ao seu corpo, ao seu peso, pautado na ferramenta errada. Pautado no recurso errado. Entende? O que eu chamo de recurso errado? De novo, aquela caixinha que você tem de experiências de emagrecimento. Olha para ela agora, faz uma autorreflexão. Vê qual foi o momento que você usou realmente o seu cérebro. Tô falando de cérebro. Desse órgão que pesa na faixa de 1,2 kg a 1,5 kg, tá? E que consome, quando eu estou dormindo, 25% da energia do meu corpo. Qual foi a vez que você usou ele para emagrecer? Ou qual é o seu nível de conhecimento em como você pode usá-lo no seu processo de emagrecimento? Eu queria que alguém colocasse aqui para mim, se já usou. Não vale, aqui ó, não vale a Sheila, não vale a Elizabeth, que são todas que, uma já terminou o processo, outra já tá no processo, do meio pra frente, não vale a Mayra, porque essas pessoas já trabalharam e vêm trabalhando de uma forma muito bonita. Essa questão do trabalho interno para mudar o externo. E é uma mágica. A Mayra tá aqui com a gente, tem um depoimento dela no YouTube, onde ela acreditava que nunca fosse se ver livre do chocolate, da compulsão do chocolate. Depois corre lá no YouTube, no canal da Afinando Corpo e Mente. Eu costumo colocar algumas coisas lá só para guardar os depoimentos das pessoas que passam, né, pelo Afinando Corpo e Mente. Para você ver do que você também é capaz. Ah lá, eu nunca usei, tô curiosa. Por isso. E aí não dá pra pautar norma, né? Normas Veras. Coloca Normas, seu nome mesmo ou é Norma? Não dá pra pautar a norma e ficar frustrado porque tá pautando na coisa errada, entendeu? É a mesma coisa que eu quisesse falar, poxa vida, essa caneta é roxa, tá? Se vocês conseguem ver. Eu queria tanto que ela escrevesse vermelho. Da cor do meu batom. Aí eu escrevo, não fico, falo, poxa, que pena, né? Que saco. Entende? Então, assim, se você tá curioso, se você tá querendo mais conhecimento nesse momento, dia 10, eu vou repetir para quem ainda não ouviu e não estava aqui na live, Norma, seja bem-vinda, Norma. Dia 10 agora de junho, quarta-feira, às 20 horas, eu vou estar fazendo uma palestra com conteúdo exclusivo para quem entrou dentro de um grupo fechado. Por quê? Porque ali eu tenho certeza que são só pessoas que querem. Eu não quero falar com quem não quer resolver. De verdade. Porque aí eu sinto que eu tô perdendo meu tempo.
Ai, meu tempo é bastante valioso. Mais que monetário. É o tempo que eu uso com a minha filha, é o tempo que eu uso para falar com a minha mãe, que tá longe, a gente fazer videochamada, por exemplo. É o tempo que eu tenho para estar com meu marido, com os meus amigos. Agora, o tempo que eu tenho para ajudar as pessoas a se libertarem da sensação de fracasso e conquistarem verdadeiramente o que elas querem, isso para mim é tempo investido. Isso é tempo que eu dedico com muito amor. Porque eu sei como é. Você achar que está tendo uma vida. E por que eu falo achar que está tendo uma vida? Sim, porque é uma vida de automático, é uma vida de frustração, é só uma vida cheia de dor, enquanto ela poderia ser uma vida de infinitas possibilidades. Porque o impossível é só uma questão de ponto de vista e recurso. Sempre. Se eu não tenho recurso, realmente não basta só eu tenho a vontade. Será que tem mesmo? Quem tem vontade busca o recurso. Então você também hoje precisa buscar o recurso. Eu sou chocólatra. Tá vendo? Dá no mesmo. Sim, vovó Landa, dá no mesmo. O que ele faz eu quero vida. Que delícia. O que ele faz dentro do teu cérebro a gente chama de captura, né? É essa captura do circuito de dopamina e serotonina. Então ela te dá uma injeção de coisa instantânea boa. É como se fosse assim, ai, que delícia. É um instantinho. E aí o seu cérebro foi e encurtou a saciedade. E aí, açúcar sempre vai pedir mais açúcar. Sabe aquela propaganda bis? É impossível pedir um só, comer um só, né? É isso mesmo. É isso que faz dentro do cérebro. É isso que acontece. Então, e o quanto isso aprisiona as pessoas. Porque eu não tô só falando de corpo não, tá, gente? O menor dos males que o açúcar faz é o ganho de peso. Peraí, Helene, mas peraí, você tá falando então que o açúcar não engorda? Não, não é isso que eu estou falando. O açúcar engorda muito, ok? Mas o maior mal que ele faz não é a questão do peso. O maior mal que ele faz é a bioquímica do seu cérebro. Inclusive, ele causa lentidão de pensamento. Tem gente que tá tão intoxicado com açúcar que tem sensação de, poxa, tô tão desmemoriada. E acha que às vezes é um problema, eu vou no neurologista porque vou ter que tomar um remédio para memória. Estou fazendo bem direitinho, tá bem tranquilo. Muito bem. Então, assim, é isso. Olhem por que vocês estão pautando o impossível da vida de vocês. O que está impossível na vida de vocês? É o açúcar? É o chocolate? É a compulsão? Então, de verdade, se você quer uma solução, se você quer, busque conhecimento. Não fique só com o que a televisão, com o que o Google fala. Questione mesmo. Ou seja, beleza, estão falando para mim, a Aline está falando aí para mim que é essa questão do cérebro que resolve. Deixa eu entender isso um pouco mais. Deixa eu entender como é que é essa história de que é o cérebro que rege tudo. E é tudo mesmo. Tudo. Todo o meu sistema. Quando eu falo de alimentação, todo o meu sistema de escolha, toda a minha sensação de abrir mão ou recompensa é do cérebro. Esse movimento que ele faz. Entende? Porque ele precisa gerar hormônios. Ele precisa gerar o prazer que eu busco. Ok? Então, na verdade, como eu falei, essa questão do impossível é só uma questão de opinião. E opinião de quem? A sua. A sua. Porque se você coloca e rotula que é impossível, você não vai atrás da solução. É impossível mesmo, então eu vou fazer o quê? E aí se contenta em viver a vida que você vive hoje. E te digo mais, a vida pode ser incrível. Pode ser incrível. E cada dia mais incrível. Porque tudo depende do meu ponto de vista. Tudo depende. Eu também sinto muita falta, vovó Landa, da Bem Me Quer.
E aí, qual é o outro prazer? Como que pode ter mais prazer? Qual é a outra coisa? Qual é o sentimento que eu estou tentando calar quando eu vou atrás do doce? Qual é a sensação que eu quero esquecer quando eu vou atrás do doce? O que eu quero não sentir? E outra coisa que eu quero trazer para vocês. Todas as vezes que vocês buscarem não sentir, vocês vão sentir de uma forma mais intensa. Precisa se descobrir o que eu faço com aquilo que eu sinto. Mesmo que seja raiva, mesmo que seja tristeza, mesmo que seja o que for. Isso faz parte dos meus pilares de saúde. E chorar faz bem, vovó. Nossa, faz um bem para a alma. Quantas vezes eu chorei na escola? Para não carregar o peso para casa, né? E faz parte. E me emociono do lado de cá. E choro quantas vezes eu tiver com vontade de chorar. E com todo o respeito que eu tenho a todas as pessoas que estão aqui, eu pouco me importo se você falar, ai, chorar não é profissional, ou chorar não é. Eu sou um ser humano. E me orgulho do ser humano que eu sou. Porque eu sei o que eu faço na vida das pessoas. Porque elas não acreditam. Num primeiro momento, elas até acreditam que é impossível. Mas elas começam a construir que, na verdade, não é impossível. Elas só não tinham conhecimento. E é uma delícia ver essa liberdade nas pessoas. É uma delícia quando as pessoas, eu chamo de borboletas, né? Chegaram em mim algumas lagartas... E aí viraram borboletas das asas mais coloridas que vocês imaginam. É impressionante. É impressionante. Mas tudo porque aprenderam a usar o recurso certo. Caneta para escrever, colher para comer, copo para tomar água. Ou chazinho, ou banchá, como eu tô tomando agora. Ok? Então, de verdade, como eu falei, não tem impossível. O impossível te prende na condição de vítima. O impossível não te deixa seguir e não te faz buscar possibilidades. Busque possibilidades. E se você, de novo, vou estender o convite, quer conhecer possibilidades, eu vou estar fazendo dia 10 agora, um conteúdo online, gratuito, para as pessoas começarem a ter essa visão, sabe? Vou falar de ansiedade, vou falar de compulsão, de uma forma mais profunda, ok? E vou falar por que isso tudo faz no cérebro. Por que o meu corpo... Por que como se fosse o chocolate ou o doce mandando na minha vida? Por que eu tenho aquela gana absurda? O que acontece comigo? Lembra que eu falei da definição, da definição do impossível? É um substantivo masculino que fala que o que é difícil demais... Ou que eu tenho que me esforçar demais para conseguir. Só que para o emagrecimento isso não é real. Só que hoje, com as ferramentas que você tem, com tudo que você já experimentou, você acredita piamente que eu estou mentindo. E que para você isso é muito verdadeiro. E saiba que com os recursos que você tem hoje, sim, é verdadeiro. Os recursos que você tem te levam, literalmente, a usar uma ferramenta errada para aquilo que você quer construir. É a mesma coisa que, imagina assim, uma colher de pedreiro para assentar tijolo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Adianta usar a colher da cozinha? Pode ser até que ela funcione por um determinado período. Mas porra, quanto tempo vai levar essa minha obra? Então, comecem a julgar e a olhar o impossível, o seu impossível hoje. E que tipo de recurso você está usando para aquele impossível. Porque só com a ferramenta certa, você cuida da causa raiz. Só com a ferramenta certa. E que bom, Norma, que foi tudo que você precisava escutar. Fico muito feliz. Muito feliz. Eu não sei se eu consigo colar aqui. Nesse ponto aqui, eu não sei se eu consigo colar no chat. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí, só um pouquinho. É bom que até vocês me dizem se deu certo. Não caiu, não. Ah, não caiu, não. Acho que vai dar certo. Quer ver? Vamos tentar aqui. Pronto. Aparece para vocês ativo o link ou ele aparece não clicável? Depois vocês me contam, tá?
Que bom, fico feliz, Josélia. Fico muito feliz. Porque essa é a minha missão. Tinha travado o Bet antes porque eu tava caçando o link aqui no celular. Mas vê se aparece ele ativo agora. Depois vocês me contam aqui, por favor. Ah, aparece não clicável. Então, assim, me chamem no direct, porque eu não tenho como controlar as pessoas que estão presentes aqui na live e que querem o link, tá? Me chamem no direct, que aí eu mando pra vocês no privado. Problema nenhum, tá? Porque eu quero que vocês construam. Entendam assim, ó. Tudo que é possível é construído. Não tá pronto. Ou seja, tudo que te vendem pronto aqui fora quando fala do seu emagrecimento, sinto muito, não vai funcionar. Eu falo isso categoricamente. Porque eu fui uma pessoa que passei por tanta coisa que eu chego até a respirar com relação ao meu peso. Tanta coisa, tanta história que eu me contei. E hoje eu não tenho problema nenhum em falar que a minha mãe tá aqui. Deixa eu ver se ela ainda tá aqui. Que ela tá presente e ela pode confirmar. Eu não me matei mesmo, eu não fiz besteira com relação à minha vida. E eu não tenho problema nenhum de dividir a minha história por causa da minha mãe. Porque, nossa, eu falei, gente, qual a dor que eu vou causar pra minha mãe? Pelo amor de Deus. Então eu atingi na minha vida o fundo do poço. Eu bebi dessa água do fundo do poço. E aí, isso me levou aí atrás de muito conhecimento, e conhecimento que eu não me contento até hoje. Quando eu penso que sei muito, eu percebo que não sei nada. E aí eu vou atrás de mais para justamente viver em linha com o meu propósito de vida e construir isso com a vida da minha filha, com a vida da minha mãe. A minha mãe tem a questão da tireoide e tinha umas inflamações indescritíveis nas mãos, né? E aí a gente tá cuidando dela com dieta das algas e o médico de tireoide falando, não pode iodo, não pode não sei o quê. Falei, mãe, bora. E tá aí com uma vitalidade que chega a me emocionar. Entende? Então, cuidado com o que vocês ouvem de médicos, inclusive. E eu falo isso com muita propriedade, porque por muitas das vezes a gente tem uma autoridade, e o médico ele é uma autoridade, porque você vai buscar quem tem conhecimento, né? Só que entendam assim, tem muitos estudos, muita coisa que não chega à literatura dos médicos. Ou que demora 20, 30 anos. 20, 30 anos para chegar. E aí, o que acontece? Se não chega, tem coisas que eu acabo não cuidando. E aí eu preciso entrar, por exemplo, com florais quânticos. Porque ninguém adoece, é outra clareza que eu quero trazer para vocês hoje. Ninguém adoece do nada. Existem estágios de doença. Isso eu vou explicar também no dia da palestra. Vou falar de estágios de doença. Vou falar o que a ansiedade causa no teu cérebro. O que te leva a compulsionar. Que tipo de bioquímica é essa? O que meu cérebro traz quando eu compulsiono? Por que dieta restritiva gera ansiedade? O que essa dieta restritiva faz com o meu cérebro? Então, e no final de tudo, porque eu sempre busco entregar o que realmente faz muita diferença na vida das pessoas. E no final de tudo, eu ainda vou aplicar. Peguei uma ferramenta de dentro do programa e vou aplicar nas pessoas. Para você experimentar, literalmente viver algo diferente. Ok? Depois me conta lá, eu quero saber qual é o seu impossível. O que é impossível para você hoje? O que você enxerga na sua vida e fala assim, isso é impossível. Cuidado, vou falar de novo. O impossível é só uma questão de opinião e de recurso. Porque se você tem a opinião de não é impossível, você vai atrás do recurso. Se você tem a opinião do é impossível, você vai sentar em cima do problema e falar, isso aqui eu não resolvo. Mas também ninguém resolve. Ok? Então, era isso que eu queria falar sobre impossível para vocês hoje. Tem alguma dúvida, alguma coisa que queria dividir aqui? Deixa eu ver se eu consigo acompanhar os comentários aqui. Ixi, olha lá, ó. Então, meu endocrinologista também fala para ter cuidado com o iodo. De verdade, Adelaide, muda de endócrino. Vai para um médico que cuide de saúde sistêmica.
Porque, imagina, quero dar um exemplo. Eu vou usar o exemplo da Adelaide. Imagine assim, ó. Um elefante, né? Aí você tá com os olhos fechados. E aí você começa a encostar em partes do elefante. Ah, isso aqui é a pata. Você começa a deduzir o restante. Mas você não tá vendo o restante. Não tá vendo ele como um todo. Você precisa cuidar de um indivíduo como um todo. Quem entra para o programa do Afinando Corpo e Mente, por exemplo, preenche um relatório enorme. Enorme. Porque eu quero saber, inclusive, da vida sexual dessa pessoa. Eu quero saber como que é a vida dela com o filho. Se ela tem filho, se ela não tem, por que que não tem? Se ela é casada, por que que ela é casada, por que que ela não é? Por que isso? É que eu quero emagrecer. O ser humano, de forma sistêmica, tudo nele está interligado. Se eu não cuido de forma sistêmica, se eu não cuido da causa raiz, sinto muito, você emagrece e volta a engordar de novo. Então, se você de verdade está cansado, cansei, pra mim chega. Não perde por nada essa palestra do dia 10. Não perde. Não perde. E aí vocês vão entender por quê, se vocês estiverem lá. Tá? Muito bem. Então, minha endocrinologista, isso. Ok, um beijo. Parabéns, querida. Deus te abençoe a sua família. Amém, vovó Holanda. Você também. Tenho muito amor, muito reconhecimento, porque você ajudou a construir a minha liberdade. Quando você segurou no meu braço e falou assim: filha, a vovó Holanda é da Escola Bem Me Quer. Uma creche que é mais do que uma creche. É um lugar de amor. E eu me emociono de falar de lá, porque um dia eu estava com muita dificuldade de deixar a minha filha na creche, aquele período de adaptação que a mãe sabe o que é. E aí a vovó Holanda segurou no meu braço, eu falo vovó porque ela é muito delícia, vocês não têm noção. Segurou no meu braço e falou assim: filha, tem uma coisa, se você não confia, tudo bem, pega a sua filha, volta para casa, mas saiba que aqui ela vai ser amada. Eu também sou mãe e sou vó. Pronto. E com um olhar que vocês não têm ideia. Então ela literalmente faz o que ama. É lindo de ver. Parabéns, vovó. Gente, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, ok? Pensem nisso. O que é impossível pra você hoje? Ok? Vou aguardar e marcar na agenda. Isso aí. Não perde por nada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.